Amém. Bom dia, igreja. Paz esteja com vocês. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, Senhor, pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado pela Tua graça sobre nós, Jesus. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, fale aos nossos corações aquilo que você deseja que seja dito, Pai. E ministra sobre nós a Tua vontade, Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos pela Tua graça e pelo Teu entendimento. Que o Senhor venha sobre nós, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria ler um texto, irmãos, que está em Provérbios, capítulo 2. Provérbios, capítulo de número 2, versículo 1. Obrigado, Karen. Provérbios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo. Protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas, para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos. Andam por veredas tortuosas, e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem, e a manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Amém? Amém, irmãos. Provérbios, de número capítulo 2. Essa é uma palavra, eu não estou conseguindo vê-los com muita clareza, porque eu estou sem óculos, então... Ainda bem que vocês estão de máscara, então não consigo ver se vocês estão fazendo careta para mim. Só a Jana esqueceu de colocar a máscara, tá mais fora ela, o resto ali eu tô. Desculpa a exposição, brincadeira. Só porque minha sogra eu amo muito, então posso falar assim com liberdade. Mas não estou conseguindo ver muito bem aqui os semblantes de vocês, tal. Então, se vocês quiserem me mostrar que vocês estão entendendo, levanta a mão de vez em quando e tal, que eu consigo ver a movimentação do corpo. Mas, amém. Irmãos, nós estamos encerrando o ano de 2021. Foi um ano bastante longo, bastante difícil, muitas coisas aconteceram. Achei bacana que o Guilherme falar, né, sobre nós agradecermos a Deus nesse momento, porque o Senhor tem sido bom conosco. Ontem a gente fez o nosso último grupo familiar dos jovens lá em casa, a gente falou sobre gratidão, falamos sobre nós termos um coração grato e expressarmos essa gratidão a Deus. Embora nós tenhamos sim passado por muitas dificuldades, passamos por lutas e provações, mas estamos aqui, estamos firmes, estamos bem. Enquanto infelizmente outras pessoas nem tanto, nós podemos olhar para trás, para tudo que aconteceu e podemos agradecer ao Senhor.
E esse texto que eu li, ele fala basicamente de uma palavra. Ele fala sobre sabedoria. Eu acredito que é um termo muito importante. A Bíblia tem diversos textos que explanam sobre a questão da sabedoria. E nós estamos vivendo dias em que a sabedoria nunca foi tão importante. Nós estamos vivendo dias de muita polarização, de muitas vozes, de muitas palavras distintas, de muitas pessoas falando ao mesmo tempo. A informação ela está se multiplicando de uma maneira assombrosa, de fato. Existem algumas pesquisas que mostram que de 1950 até os anos 2000, esses 50 anos, a humanidade ela avançou o equivalente a 500 anos. E se você estudar um pouquinho de história, você vai perceber que de fato foi assim. Em 50 anos a tecnologia avançou muito rápido, nós criamos coisas que nós nunca imaginávamos que poderiam existir, o homem foi à lua, muitas coisas ruins também foram criadas, né, infelizmente, através das guerras que aconteceram durante esse período. Mas de tantas coisas que foram criadas, a informação ela se multiplicou. E ela não só se multiplicou, como ela se tornou mais acessível, né? É muito mais fácil hoje você acessar a informação e você acessar o conhecimento. E essa palavra ela também fala sobre o conhecimento. Ela fala que, aqui no versículo, deixa eu ver aqui claramente, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. E lá em Oséias capítulo 4, essa é uma palavra muito conhecida e bastante mencionada na igreja, diz que o próprio Senhor, falando através do profeta, o meu povo ele perece, né? O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então será que nessa era de tanto conhecimento que nós estamos vivendo, de tantas informações, será que nós estamos então salvos por agora nós termos acesso a tantas informações? Será que agora nós estamos bem porque nós temos acesso a tanto conhecimento? Antigamente, coisas que você só podia encontrar em faculdades. Hoje em dia, se você quiser, por exemplo, fazer um curso online em Harvard, você consegue fazer, né? Se você consegue entender inglês, você consegue entrar, consegue acessar os cursos, consegue assistir aulas ministradas por grandes professores do MIT, coisas que só eram acessadas por pessoas que pagavam um valor muito alto por isso alguns anos atrás. Hoje a gente tem acesso a muita informação, de forma gratuita. Nós conseguimos ler bons livros, nós conseguimos ver bons vídeos, assistir boas palestras. Mas é esse conhecimento que o profeta Oséias estava falando no capítulo 4? É sobre esse conhecimento exacerbado, exagerado, que está tão forte na nossa sociedade nesses dias? Não era esse conhecimento. Se fosse esse conhecimento, nós estaríamos salvos. É muito comum você ver jovens, pessoas na casa dos 20 aos 35 anos, pessoas que vão ao psicólogo, fazem terapia, estudam frequentemente sobre o processo educacional, mesmo que eles não queiram ter filhos, eles estudam só para entender o que os seus pais fizeram de errado com eles, e acabam encontrando realmente muitas coisas que os nossos pais erraram, e puxa, eu sou assim porque o meu pai fez dessa forma, e hoje eu ajo dessa forma porque minha mãe fez assim. Na época eles não tinham esse conhecimento, hoje nós temos acesso a essas informações, então a gente consegue perceber aquilo que eles fizeram de errado. E essa sociedade ela está de fato inchada com tanto conhecimento. Se você passar alguns minutos na internet, você vai perceber o quanto as pessoas sabem, né? Nós temos especialistas de todas as áreas. A todo momento, todos sabem de tudo. Qualquer notícia que saia, né? Até tem uma brincadeira que fala, né? Puxa, agora está tendo um conflito lá na Síria, né? Coloco o meu jaleco de guerra geopolítica e vou falar na internet tudo que eu entendo sobre geopolítica. Saiu a vacina, tiro o meu jaleco, coloco o meu jaleco de biomedicina e vou falar tudo que eu entendo sobre vacina porque agora eu sou um especialista nesse assunto. As pessoas mal leem um artigo ou outro, mal leem o título de uma matéria, ou nem sabem se aquilo é uma fake news, se é uma informação falsa, como o pastor Guilherme comentou aqui, e já sai compartilhando aquilo como se nós fôssemos doutores naquele assunto. E embora nós estejamos cheios desse conhecimento, cheios de todas essas informações, nós nunca estivemos em uma sociedade tão doente mentalmente. Nós nunca estivemos vivendo um momento onde as pessoas não sabem mais quem elas são, não sabem para onde estão indo, não sabem tomar uma decisão, não sabem se portar socialmente, não sabem participar de uma conversa, não sabem debater uma conversa, mesmo que nós tenhamos ideias opostas, de maneira saudável, sem que aquilo vire uma briga, aquilo vire um conflito. E até quando eu leio alguns textos do Antigo Testamento, algumas histórias, eu percebo o quanto foi necessário sabedorias específicas para alguns momentos, mas para o tempo que a gente está vivendo hoje, a gente precisa de uma sabedoria maior do que alguns reis tiveram no Antigo Testamento. Preste atenção nisso. Naquele tempo, as decisões deles normalmente se resumiam em duas opções. E eles tinham que saber o que fazer entre duas situações. Ou eu sigo o caminho A, ou eu sigo o caminho B. A gente já não vive mais numa sociedade como essa. Nós não vivemos mais numa sociedade de uma verdade
e uma mentira. Nós vivemos em uma sociedade de uma verdade e inúmeras mentiras que se parecem com a verdade. O nível de sabedoria, de entendimento que eu preciso nesses dias, para viver nos dias que nós estamos vivendo, é muito elevado em comparação com os tempos que essas pessoas viveram naqueles dias. São tantas decisões, são tantas informações, são tantas coisas que são apresentadas a nós, que nós já não sabemos mais o que fazer. Nós estamos sendo atropelados com tanta coisa. E nós já não sabemos mais o que acreditar, o que fazer. Às vezes nós estamos até nos perdendo na nossa própria meditação. Eu não sei mais nem como é que eu vou ler a palavra, porque é tanta pregação, é tanto conhecimento, é tanta informação, é tanto devocional, são tantos livros bons, é tanta coisa que aí eu fico completamente perdido. Eu já não sei para onde eu estou indo, eu já não sei como é que eu não leio mais a Bíblia, porque eu não sei mais ler a Bíblia. Uma atitude completamente simples, habitual e normal, que era abrir esse livro e meditar profundamente nele, eu já não consigo fazê-lo. Uma coisa simples, que era sentar no meu quarto, fechar a porta e ter um tempo profundo de oração e abrir o meu coração para Deus. Eu chego diante de Deus e eu não sei o que dizer. Você já se sentiu assim? Sentar no seu quarto e falar, eu não sei o que dizer para Deus. Mas nós sabemos tantas coisas. Temos tanto entendimento, nunca a informação esteve tão próxima, mesmo aquilo que é bíblico, mesmo aquilo que é de fato importante, nunca esteve de acesso tão fácil. E eu queria que nós discorrêssemos sobre algumas pessoas, sobre alguns personagens, como eu gosto de dizer, como eu gosto de fazer, estudar um pouco a história de alguns homens, de algumas pessoas, que talvez possam nos ajudar a refletir a como nós tomarmos melhores decisões. E eu quero deixar isso muito claro para os irmãos, de que nesses dias em que nós precisamos dessa sabedoria e desse conhecimento de Deus, única e exclusivamente, a gente precisa lembrar aquilo que Jesus falou quando ele estava sentado na mesa com Maria e Marta, estava preocupada com tantas coisas. Coitada, se Marta estivesse vivendo nos tempos atuais, estava tomando vários remédios internada já, coitada, porque ela já era preocupada naquele tempo que não tinham tantas preocupações. A preocupação dela era o quê? Organizar a casa e servir Jesus. Essa era a preocupação dela. Se fosse hoje em dia, ela ia estar com o celular pipocando de mensagem do WhatsApp, do Instagram, das notificações, das informações acontecendo. Ela ia estar preocupada, Jesus, será que eu devo tomar vacina ou não devo? Né? Andando pela casa de um lado para o outro, atordoada, preocupada com tantas coisas. Mas Maria estava sentada na frente de Jesus. E tinham muitas coisas acontecendo naquele tempo. Eles viviam uma sociedade que estava sendo oprimida pelo Império Romano, eles não tinham seu próprio rei, eles não pagavam impostos e uma tributação para a sua própria nação. A libertação que eles estavam aguardando de um Salvador era de um rei Davi, de um guerreiro que pudesse pelejar. E assim como ele havia matado Golias, esse Messias, esse enviado, ajudaria eles a se tornarem libertos daquela opressão que eles sofriam. Eles continuavam exercendo o judaísmo, mas era uma sociedade que, de fato, estava aguardando algumas coisas acontecerem. Imagine hoje o Brasil sendo dominado por uma outra nação. Você pensa, puxa, será que algum dia nós seremos livres? Obrigado, Karen. Será que algum dia nós poderemos exercer com plenitude, né, a nossa democracia, o nosso país? Então era um momento de turbulência, mas Marta estava preocupada com uma coisa muito simples, que era organizar a casa e servir Jesus. E nesse tempo de tantas informações, quando eu quero fazer aquilo que é certo, às vezes eu posso fazer coisas certas na hora errada. E eu posso acabar tomando decisões erradas por uma série de situações da minha vida. Então, por exemplo, quando no Antigo Testamento, Moisés, ele sobe no alto do Monte Sinai para receber os 10 mandamentos do Senhor e passa lá 40 dias, ele se demora um pouco para voltar, né? 40 dias. E nesses 40 dias, o pessoal fica aguardando Moisés lá embaixo. O que acontece nesses 40 dias? Eles falam assim, ó, esse Moisés aí, a gente nem sabe o que aconteceu com ele. E eles chegam para Arão, que era o irmão de Moisés, que foi o cara, inclusive, que ajudou Moisés no processo de libertação do povo do Egito. Moisés precisou da ajuda dele, porque ele falou, Deus, eu não sou capaz. Ele diminuiu a sua capacidade, Deus irou-se contra Moisés, porque Deus sabia que ele podia capacitá-lo. Deus sabia que Moisés não tinha capacidade, mas Deus sabia que ele era Deus na vida de Moisés. E Arão, esse homem que foi usado naquele processo inicial para manifestar os sinais no Egito, está ali então aguardando também esses 40 dias. É um líder, é um homem que viu as maravilhas acontecendo e não só viu, ele participou delas. Ele estava lá naquela disputa diplomática com o faraó para libertar o povo do Egito. E mesmo naquelas circunstâncias, mesmo ele sendo um homem de experiência que pelo jeito falava bem em público,
tinha aparência de líder, afinal de contas, hoje em dia nós somos muito levados por pessoas que falam bem, os políticos que falam bem normalmente se destacam, os mais populistas que conseguem, né, inflamar o povo com o seu discurso, isso é algo histórico de muito tempo. Arão tinha essa habilidade porque Moisés ele justamente não queria libertar o povo porque ele dizia que não sabia falar, e Deus falou, tudo bem, Arão vai com você. Esse líder, que foi o primeiro sacerdote, a representação ali daquele que fazia os sacrifícios, daquele que depois veio a ser substituído pelo eterno sumo sacerdote Jesus, que se sacrificou por nós de uma vez. Pô, olha que honra que Arão tinha. Ele também estava ali naquele momento de ócio. O que é um momento de ócio? Um momento de ócio é aquele momento em que você não sabe o que você faz da sua vida. Você terminou de lavar a louça, já passou o pano no chão, a casa está organizada, está tudo certo, você senta no seu sofá e você não sabe o que você faz. E eles estavam ali vivendo aquele momento. Eles tinham comida, eles tinham água, eles tinham todos os suprimentos que eles precisavam, eles tinham a nuvem que os cobria durante o dia do sol, eles tinham a coluna de fogo que os, né, o contrário, é isso, desculpe, a coluna de fogo que os aquecia durante o dia, a nuvem que os cobria durante o dia. Então, acho que eu falei errado de novo, mas deixa pra lá. Então, vocês entenderam, né? Desculpa a dislexia, eu vou começar a tomar um ômega 3. Mas, eles tinham tudo o que eles precisavam naquele momento. Mas isso não foi o bastante para que o tempo de espera se tornasse um momento de que eles tomaram decisões erradas. Puxa vida, a gente nem sabe o que aconteceu com Moisés. Vamos levantar um novo Deus para nós. E aí eles construíram um bezerro de ouro. Vocês conhecem a história. Juntaram o brinco de um, a correntinha do outro, a pulseirinha daquele, derreteram e saiu um bezerro de ouro. Os artistas foram lá e, nossa, esse bezerro ficou a coisa mais linda, né? Olha só que maravilha. Isso é uma coisa muito interessante porque a gente cantou algumas músicas aqui, uma especificamente nós falamos Vim para adorar-te. Irmãos, nunca existiu uma necessidade tão latente de nós adorarmos ao Senhor como nesses dias. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual, no mundo natural, pode até existir tempo de espera. Pode até existir uma sala de espera, pode até existir uma noite de sono, mas o mundo espiritual ele não para. Dentro do mundo espiritual, não existe um tempo de vácuo. Não existe uma ausência. Não existe um em cima do muro. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado. E nesse tempo de ócio, eles construíram um bezerro de ouro. E nós, muitas vezes, nós estamos fazendo outras coisas por causa da nossa falta de sabedoria. Nós estamos gastando o nosso tempo de outras formas. Esse ócio não está sendo bem utilizado, ao invés de nós dedicarmos o nosso tempo para adorar a Deus. O que o Guilherme falou aqui na frente? Tem algumas coisas que nunca é demais. Algumas coisas nunca são demais. E nós, sem querer, temos construído pequenos altares de idolatria dentro das nossas casas e dentro dos nossos corações. Nós não fazemos mais bezerros de ouro. A estratégia do inimigo das nossas almas, ela mudou. Irmãos, lá em Jó, capítulo 2, versículo 2, diz assim: Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Jó é um dos livros da Bíblia mais antigos que foram escritos. Ele não é, cronologicamente, a história mais antiga. A história mais antiga é Gênesis, é Êxodo. Mas em algum momento, na história do Antigo Testamento, houve um personagem chamado Jó. E Jó é um dos livros, eu não sei se você sabia disso, mas é considerado por muitos literários, por muitos estudiosos, como um dos livros poeticamente mais belos escritos da antiguidade. E de fato, se você ler e você entender o grau de antiguidade que esse livro tem, as conversas que Jó tem com seus amigos enquanto ele está passando por aquelas tribulações, ele perde tudo que ele tem, ele perde os seus filhos, ele perde a sua família, ele perde tudo. E quando ele recebe todas essas informações, imagine a situação de Jó. Ele está lá, em casa, está tudo bem, e de repente chega um servo e fala assim, Senhor, aconteceu uma catástrofe e os seus bois morreram. E de repente vem um outro Senhor, nós estávamos lá cuidando das ovelhas e de repente vieram exércitos de tal nação e saquearam todas as ovelhas e levaram embora. E de repente vem outro e diz assim, estavam todos os teus filhos reunidos na casa do teu primogênito. E de repente veio, eu não lembro agora se nessa situação foi fogo do céu ou se foi um tornado que aconteceu, e a casa caiu sobre eles e eles morreram. E a palavra do Senhor diz que Jó rasgou as suas vestes e caiu
prostrado diante do Senhor e o adorou. Quando eu li esse texto, depois de já ter lido ele várias vezes, eu falei, meu Deus. E por que eu estou introduzindo a história de Jó e comentando com vocês sobre Satanás? Porque Satanás, ele é mencionado no Antigo Testamento 4 vezes. É uma palavra que do hebraico ela significava o adversário. No Novo Testamento é mencionado mais vezes. Por quê? Porque no Antigo Testamento, as manifestações satânicas elas aconteciam na forma de outros deuses. Quando nós vemos o contexto dos moabitas, dos amonitas e desses povos que rodeavam Israel, é preciso entender que esses povos eram extremamente cruéis. Se você estudar um pouco dos povos da Mesopotâmia, os caldeus, eles eram extremamente cruéis com seus inimigos. Alguns desses povos faziam sacrifícios humanos, inclusive de crianças, dentro das suas crenças e para esses deuses. E esses deuses nada mais eram do que manifestações idólatras de uma pessoa, Satanás. Porque lá em Ezequiel capítulo 28, existe uma descrição que fala de um julgamento sobre o rei de Tiro. Porém, as profecias bíblicas do Antigo Testamento, muitas vezes elas têm sentidos duplos, ou seja, são profecias para coisas que estão acontecendo agora e também são coisas que estão falando sobre algum contexto maior ou sobre um futuro distante. Muitas profecias falam sobre a libertação de Israel naquele tempo, mas ao mesmo tempo estão falando sobre Jesus Cristo. Então a gente precisa entender essa interpretação dessas profecias. E ali naquele contexto, em relação a Ezequiel 28, também está falando de Satanás, porque diz assim, tu estavas no Éden, e o rei de Tiro não estava no Éden. E começa a falar de uma série de pedras preciosas, as quais vestiam Satanás, e como ele tinha um grande esplendor no céu. Era um querubim da adoração do Senhor. Ele tinha todas as coisas. Mas aí, eu queria até ler esse texto, porque é fundamentalmente importante, em Ezequiel capítulo 28. Logo depois de Jeremias, Ezequiel capítulo 28. A partir do versículo 11, eu vou ler a partir da parte B, que diz assim, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Irmãos, Satanás, ele corrompeu a sabedoria dele por causa da sua própria beleza. Hoje em dia nós estamos nos corrompendo por muito menos do que isso, porque nenhum de nós era tão belo quanto essa descrição aqui. Nenhum de nós nunca nem viu um diamante na frente, um topázio, sárdio, berilo, que dirá ser vestido com essas pedras. A sabedoria dele foi corrompida. O que isso nos ensina acerca do texto de Provérbios capítulo 2? Que a nossa sabedoria, ela pode ser corrompida. A sabedoria que Satanás tinha era a sabedoria que o próprio Deus havia depositado sobre a vida dele. As coisas que nós recebemos de Deus, elas podem ser corrompidas em um coração que não está prostrado em adoração diante de Deus. Irmãos, quando nós desviamos o nosso coração do lugar de adoração, as idolatrias começam a penetrar de maneira sutil nas nossas vidas. Nós acreditamos que nós não somos idólatras porque nós não temos imagens com velas acesas nas nossas casas. Deixa eu dizer uma coisa para você, Satanás não precisa mais que você construa estátuas. Ele precisa apenas lançar mentiras sobre a sua mente e construir pequenos altares dentro do seu coração, que te impedem de se tornar um adorador verdadeiro, ou que te tiram desse lugar de adoração. O nível de sabedoria exigido para os nossos dias, irmãos, é tão elevado porque o querubim, guardião de Deus, estava na plenitude do Senhor e a sua sabedoria foi corrompida. Quem somos nós na fila do pão, irmãos? Nós precisamos de
sabedoria, mas nós precisamos da fonte da sabedoria. Alguns anos atrás, quando eu li Tiago capítulo 1, que dizia assim: aquele que quer sabedoria, busque de Deus e Ele vos dará, peça a Deus e Ele vos dará deliberadamente, peça porém nada duvidando. Eu falei, caraca Deus, eu preciso de sabedoria, eu preciso tomar decisões corretas, eu preciso saber como, lidar com as pessoas, com as situações, a sociedade é muito complicada e tal, me dá sabedoria. Eu fiquei ali um mês clamando ao Senhor por sabedoria. Olha que forte isso. Um dia eu fui numa igreja, numa roda de oração, e aí tinha um pastor lá, um grande homem de Deus, pastor Geralci. Se um dia você assistir esse vídeo, pastor Geralci, um abraço. Um homem maravilhoso de Deus, que Deus usou muito no processo da minha conversão. E nós estávamos lá nessa reunião de oração, e esse pastor veio profetizar sobre a minha vida. Ele falou assim: filho, para um pouco de buscar a minha sabedoria e começa a buscar a mim. E aquilo entrou como uma flecha no meu coração. E sabe o que eu percebi? Que eu estava idolatrando um atributo de Deus. Que dentro do meu coração havia penetrado um pequeno altar que tirava Deus de foco e colocava uma coisa que Ele podia me dar, por melhor e mais útil que fosse essa coisa. Quando nós nos perdemos da nossa orientação, por isso que nós precisamos estar, irmãos, muito conectados ao corpo de Cristo. Porque sozinho nós somos muito enganados. O ócio, as ocupações da vida, a nossa casa de tarde, as coisas que nós nos preocupamos tanto, que nós precisamos fazer, elas nos tiram do lugar de adoração. Sabe, às vezes eu estou em casa, fazendo tantas coisas e tão preocupado, meu filho, preciso ajudar a Isabela, a gente precisa organizar, e de repente Deus me para, assim, parece que uma mão me para no peito e fala assim: filho, para tudo que você está fazendo. Eu falo: Senhor, mas isso é importante. Eu sei, mas isso vai te tirar do mais importante. Você pode lavar essa louça amanhã, você pode organizar essa planilha daqui 2 horas, mas você não pode deixar para depois a minha comunhão contigo. Você não pode protelar o mais importante. E nós estamos tão inchados de informações e de coisas, e com a nossa vã sabedoria nós temos tomado pequenas decisões erradas, que estão nos levando para caminhos extremamente tortuosos. Irmãos, não sejamos enganados. Nós não vamos tropeçar diante de um Satanás com 2 chifres e um rabo e um tridente na mão. Às vezes nós subestimamos o nosso inimigo. Eu não quero aqui exaltar Satanás, eu não quero aqui de maneira nenhuma pregar sobre ele, mas nós precisamos entender que nós estamos em guerra. Nós precisamos entender que nós não estamos vivendo uma brincadeira. Nós precisamos entender que em uma pequena brecha que nós abrimos, muitas coisas ruins podem penetrar no nosso coração. E depois, para desfazer esse processo idólatra é muito difícil. A tábua dos 10 mandamentos foi quebrada por Moisés quando ele viu o bezerro de ouro. E por que eles adoraram o bezerro de ouro? E eles não só criaram aquele bezerro de ouro no seu tempo de ócio. O que eles deviam estar fazendo naqueles 40 dias? Fala para mim, eles tinham que estar adorando ao Senhor. Eu pergunto para vocês, se nós perdermos a nossa liderança, nós cairemos? Se amanhã, se domingo que vem nós chegarmos aqui, nenhum pastor estiver aqui, e nós chegarmos aqui só, imagine que você não tem nenhuma atividade na igreja. Você não costuma pregar, você não faz parte do ministério de louvor, você não ajuda na equipe de vídeo e áudio, você não faz parte da recepção, você vem ou você não tem nenhuma responsabilidade naquele dia, você chega aqui. 2 ou 3 pessoas, você chega e não tem ninguém. Vocês vão para casa ou vocês vão criar um ambiente de adoração nesse lugar? Essa reflexão pode nos ajudar a entender como é que nós estamos levando a nossa vida. Porque o altar de adoração que é representado por esse quadrado que nós estamos nos reunindo aqui provisoriamente, ele é um lugar onde eu trago a minha adoração e não venho buscá-la. E muitas vezes nós carregamos pequenas idolatrias e pequenos altares no nosso coração. Não é mais o bezerro de ouro que representava o deus Apis do Egito, que era de fato um boi que eles adoravam naquela região, e que provavelmente tinha uma representação relativa ao alimento, à força, e eu tornava aquilo então um ídolo na minha vida. Pare para refletir quais são os pequenos ídolos que estão penetrando no seu coração nesses dias e que te impedem de entender com clareza a sabedoria e o conhecimento de Deus e voltar o nosso coração para Ele em adoração plena e verdadeira. Muitas vezes nós acreditamos que ter um coração adorador e ter um coração sábio tem a ver com as circunstâncias. Irmãos, se nós vivêssemos sempre em momentos bons e agradáveis, nós não precisaríamos de sabedoria. A sabedoria foi feita, de fato, para os momentos de dificuldade. É quando surge um problema que eu preciso ser sábio.
Quando está tudo bem, não tem decisões a serem tomadas, eu não tenho problemas, eu não preciso tomar decisões, eu não preciso fazer escolhas. A vida está andando de uma forma tranquila. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente nos momentos de bonança que nós acabamos tomando decisões erradas. José, retrocedendo um pouco de Moisés, um pouco antes, para o homem que levou todo o povo de Israel para o Egito, José ele foi governante no Egito. Vocês conhecem a história de José, mas de forma bem resumida, vocês sabem que José teve 2 sonhos. E nesses 2 sonhos, de alguma forma, eles representavam que José ia governar sobre os seus irmãos. Ele ia governar sobre a sua família. Num dos sonhos eram alguns fardos de feno, e os fardos de feno dos seus irmãos se curvavam diante do seu fardo. No outro sonho, o sol, as estrelas e a lua se curvavam diante do próprio José. E quando os irmãos ouviram esses sonhos, eles ficaram com muita inveja, porque eles já não gostavam do fato de que Israel, ou Jacó, o pai deles, tratava José de uma maneira diferenciada. Era o filho mais novo, era o caçula, tal, um dos caçulas, né? E foi um filho que ele teve durante a sua velhice, então ele amava muito José. E os irmãos já tinham uma inveja. Então os irmãos decidiram vender o seu irmão para o Egito. Lá no Egito, ele fica como escravo, depois ele vai trabalhar na casa de Potifar. Potifar vê que ele tem muita sabedoria e coloca ele para administrar os bens da casa. Mesmo assim, ele é acusado injustamente pela mulher de Potifar de ter tentado abusar dela, sendo que era exatamente o contrário. Ele foi para a cadeia, ele discerniu sonhos, ele ajudou o copeiro e o padeiro naquela cadeia, não foi lembrado pelo copeiro, permaneceu na cadeia por mais algum tempo, até que de fato o faraó chamou ele para discernir um sonho, porque o copeiro se lembrou dele. E sabe, quais eram as condições favoráveis para que José tivesse um coração de adorador? Quais eram as condições favoráveis para que ele continuasse tendo um coração sábio? Irmãos, nós estamos nos preparando para o fim dos tempos. Nós estamos nos preparando para viver momentos que nós nunca vivemos antes. Viver situações e circunstâncias que nós lemos em livros, que nós lemos notícias de outros países, mas que não aconteceu com a gente. Nós ainda não somos perseguidos. Se você acha que nós estamos sofrendo uma perseguição no Brasil, a gente precisa orar mais. Porque as coisas estão extremamente leves em comparação com o que é de fato uma perseguição cristã. Nós não somos perseguidos. Inclusive, eu lamento dizer que teve muitos momentos que nós é que fomos os perseguidores. Que nós usamos da religião cristã para mesclar isso com política e nos tornamos... nós abusamos do poder. Quando eu falo a igreja de Cristo em algum momento. E é uma responsabilidade nossa. Não adianta falar, não, foram eles. Não, foi a igreja. É um pecado da igreja que nós precisamos nos arrepender e falar, Senhor, eu não quero deixar que o meu coração se corrompa por poder para tentar forçar o cristianismo goela abaixo das pessoas. Nós pregamos um evangelho de amor, de mudança. É as pessoas que têm que aceitar o nosso evangelho. É uma decisão individual das pessoas. Nós não estamos vivendo nada próximo de uma perseguição, mas José, ele foi perseguido pela própria família, ele foi perseguido pela esposa do seu senhor, ele foi preso injustamente, ele passou por todas as circunstâncias que poderiam determinar que ele ia abandonar o Senhor. Mas ele manteve um coração sábio. Irmãos, uma coisa interessante sobre isso é que quando eu estudo a vida de José, a vida de Moisés, a vida dos reis, de todo o processo, tanto os reis de Judá quanto os reis de Israel, e depois a vida de Daniel, todos eles exerceram uma função de governança. Todos eles exerceram uma autoridade sobre o tempo e o momento em que eles estavam vivendo. E às vezes, quando nós pensamos sobre esse lugar de permanência, eu preguei, para quem estava lá, não tinha gravação, não tinha nada na nossa confraternização, eu preguei sobre perseverança, e uma das coisas que eu falei foi que muitos reis de Israel, eles não perseveraram em todos os caminhos do Senhor. Aqui, esse texto que eu li sobre sabedoria, ele fala, olha, se você estiver atento e guardar os meus mandamentos. Às vezes nós estamos deixando algumas coisas de lado, achando que elas não são importantes. Tudo é importante. E quando eu reflito sobre como José ele foi íntegro em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. A única, talvez, pisada de bola que ele deu foi quando os irmãos chegaram no Egito, que ele quis lá acusar Benjamim de ter roubado uma canequinha, na verdade porque ele queria ficar com Benjamim, que era o irmão dele da mesma mãe, se não me falha a memória. Mas daí ele abre o coração, né, tira ali provavelmente parte da sua roupagem, que fazia parte de uma realeza, de uma nobreza egípcia,
e confessa para os seus irmãos quem ele era, afinal de contas. Mas ele foi íntegro em todos os seus caminhos. Ele, de fato, mesmo tendo todas as circunstâncias contrárias, ele permaneceu em um lugar. E a gente passa por situações de tribulação que nos tiram desse lugar. Indo um pouco mais adiante, falando sobre um outro rei, nesse caso, o rei Salomão. Antes de falar dele, para não esquecer, eu queria explicar para os irmãos o significado da palavra idolatria. A palavra idolatria, ela vem de latreia, que significa adoração. E juntamente com uma outra palavra que é eidolon, que significa idealização de um corpo ou de uma pessoa. Nos nossos dias, a idolatria, ela tem se manifestado de tantas formas. Você não precisa mais ter um Deus específico. Você pode idolatrar uma coisa mais simples. Você pode não acender velas, né, num altar, mas talvez a luz do celular esteja aqui, constantemente, como nosso principal Deus colado nas nossas mentes, nos nossos olhos, dia e noite. Dia e noite. A gente não precisa mais de um canto ou de um altar construído na nossa casa, mas talvez a sala da sua casa, com a televisão ligada, tenha sido esse altar. Irmãos, eu não sei como que as pessoas arranjam tempo para assistir tanta televisão como elas assistem nesses dias. Eu não estou aqui dizendo que é pecado você assistir televisão. Até seria melhor não assistir, se a gente conseguisse, se a gente pudesse. Não é pecado assistir televisão. Mas, irmãos, 5 assinaturas diferentes de canal de televisão. Como é que a pessoa passa a noite assistindo uma série? Como é que você consegue fazer isso? Você precisa ir lá em casa me ajudar a colocar o Tobias para dormir uma noite. Eu tenho aprendido nesses dias que pequenas coisas têm entrado no nosso coração e têm tomado o nosso tempo. Quando você mexe no celular e você fica lá vendo as coisas, as redes sociais, é liberado um hormônio no seu cérebro. Eu não sei dizer agora qual hormônio, não me pergunte, não é minha área é história, mas é liberado um hormônio no seu cérebro, que é um hormônio que te dá uma satisfação, um hormônio de prazer. E quando você desliga o teu celular, esse hormônio ele automaticamente cai. Então é por isso que às vezes a gente pode ter essa necessidade de olhar o celular a todo momento. Porque o teu cérebro está mandando um comando biológico para você que faz você olhar. Então, você largar do celular, nós diminuirmos o nosso tempo de uso no celular, pode ser tão parecido quanto você parar de fumar cigarro. Pode ser tão difícil quanto. Essas pequenas coisas, elas têm dominado o nosso tempo, têm dominado a nossa vida e têm dominado os nossos pensamentos. Nós não conhecemos a palavra, nós não conhecemos Gênesis a Apocalipse, mas nós sabemos tudo da vida dos outros. Nós sabemos todas as notícias do momento, nós sabemos tudo aquilo que nós precisamos saber para ser um cidadão adequado para os dias atuais. Nós não entendemos as profecias sobre o fim dos tempos que estão acontecendo agora, mas nós sabemos tudo sobre o quadro político de 2022. Como se a gente tivesse poder de, com o nosso pequeno voto, mudar alguma coisa. O poder que nós temos de mudar a sociedade ao nosso redor, ele só sai de um lugar, do nosso quarto com a porta fechada. Ele não sai de discussões e debates políticos, sejam físicos ou sejam na internet. Ele sai de um coração flamejante pelo Senhor, de um quarto de oração. É desse lugar e desse ambiente que fluirão pessoas que adoram Jesus verdadeiramente. Quando nós lemos a história de Salomão, nós vemos que Salomão ele pediu para Deus uma coisa, ele pediu para Deus sabedoria. E Deus falou assim, caraca bicho, você é sensacional, por que você pediu sabedoria? Cara, eu vou deixar você muito rico. E Salomão viveu um tempo de paz. Davi, que foi o pai dele, lutou muitas guerras, pelejou muito para trazer essa paz para Israel e quis construir o templo do Senhor, mas não teve a oportunidade. Essa oportunidade foi dada para Salomão. Salomão constrói o templo do Senhor, mas alguns capítulos antes, quando Salomão, antes dele construir o templo, a Bíblia nos traz uma informação bem importante. Ela diz que Salomão se casou com uma mulher egípcia. E se casar com uma mulher estrangeira, na lei, era uma expressão de Deus que dizia, olha, não se casem com mulheres estrangeiras. Porque se vocês se casarem, vocês vão acabar adorando os deuses delas e vocês vão trazer essa idolatria para dentro de Israel. Um dos primeiros atos dele após ele pedir sabedoria para Deus foi se casar com uma mulher egípcia.
A Bíblia não diz que teve problema ele se casar com uma mulher egípcia. Ela pode ter se convertido ao judaísmo, pode ter começado com as práticas, só que, ao que parece no decorrer da história, não é isso que acontece. Eu queria ler um texto. Está em 1 Reis capítulo 11, versículo 1, que diz assim: E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Irmãos, ele começou com um casamento, e no final ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas estrangeiras. E a palavra de Deus diz que ele construiu altares para satisfazer essas mulheres por todo Israel. Vocês entendem como um pequeno passo errado no início, ele pode transformar todo o resto em uma tremenda catástrofe? Irmãos, nós estamos falando do homem que pediu sabedoria para Deus, para governar sobre o seu povo. Mas faltou a ele sabedoria para governar a sua própria vida. Às vezes nós queremos o conhecimento e a graça de Deus para nós sermos bons nos negócios, e nós somos. Para termos uma boa vida profissional, e temos. Para conseguir ter uma vida equilibrada, etc, etc, para comprar uma casa e tantas coisas que vão passar e vão ficar nessa terra. E nós nos esquecemos do essencial. Às vezes eu estou lá em casa, irmãos, eu estou com meu filho no colo e eu penso assim, cara, eu estou criando um ser humano. Que oportunidade extraordinária, mas que grande responsabilidade é essa? E aí eu olho para a minha família e falo, Deus, se eu tenho uma responsabilidade com essa casa. Irmãos, nós precisamos voltar a nos dedicar à nossa família. A palavra de Deus diz que aquele que não cuida daqueles que são da sua própria casa, são piores do que os infiéis. E nós às vezes viemos para a igreja e buscamos do Senhor tantas coisas que são importantes, mas nós não passamos a semana e nós não temos uma conversa com o nosso cônjuge olhando nos olhos. Nós não perguntamos para a nossa esposa como ela está. Nós não sentamos com o nosso filho para dedicar atenção para ele, porque nós estamos ocupados. Porque são tantas informações e tantas coisas, até na igreja. Não, a gente precisa ir, a gente precisa fazer, nós precisamos disso, daquilo. E a nossa família está perecendo por causa das responsabilidades. Porque como Marta, nós estamos perdendo o mais importante. E aí nós estamos sendo inflamados, às vezes, com idolatrias da própria igreja. Irmãos, nós nunca precisamos de uma sabedoria tão pura quanto nesses dias. Nós nunca precisamos conhecer a Deus tanto quanto nesses dias. Você já parou para pensar que Jesus ele não é revelado no Antigo Testamento? Tem várias aparições de uma pessoa física encarnada que não fala que é Jesus e que trata como o anjo do Senhor. Mas quando o profeta, o homem, fala com essa pessoa, diz assim que o Senhor falou para ela. É diferente de quando Gabriel fala com Maria. Ali diz que era um anjo mensageiro. A palavra anjo no original significa mensageiro. Mas quando essa figura aparece no Antigo Testamento, aparece para Abraão e diz, eu vou julgar Sodoma e Gomorra. Essa figura é Jesus. Sabe quando eu penso sobre tudo isso? Quando nós vemos a criação, a palavra do hebraico usada para criação é Elohim, que é uma palavra que significa Deus no plural. Porque ali estavam Pai, Filho e Espírito Santo criando a humanidade. E Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas Deus ele não revela a plenitude de Jesus antes do Novo Testamento. Sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo Deus nos ensinando um princípio sobre o cuidado da sua própria casa. Mas por que isso? Porque Deus ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Ele sabia que não era tempo no Antigo Testamento de revelar quem era Jesus. Não era o tempo de revelar o Salvador naquele momento. Mas depois, quando ele é revelado, os judeus que se converteram lembram, olha só, Jesus estava aqui. Nós precisamos cuidar da nossa casa. A representação da Trindade é a representação da família. Você sabia disso? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas cadê o pai? Cadê a mãe? Não tente pegar padrões da terra e colocar em Deus. É os padrões de Deus que a gente traz para a terra. Porém, as características que nós encontramos em uma mãe estão no Espírito Santo de Deus. O que a palavra de Deus diz? Que nós precisamos nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo gera filhos espirituais. Quem é que chora com gemidos inexprimíveis em oração, em intercessão por nós? É o Espírito Santo. Quem que nunca viu uma mãe? Eu não estou dizendo que o pai não ora e não intercede, mas a gente entende essa diferença. Quem é que no dia a dia ensina todas as coisas para o filho? Não é a mãe? Não é o pai que sai para trabalhar para trazer o mantimento e a mãe fica ali ensinando?
A Isabela, minha esposa, sabe o quanto eu me dedico a ensinar o Tobia. Muitas coisas. Ensino inglês para ele, leio muitos livros. Mas quando eu vejo a Isabela ensinando ele, eu fico constrangido. De onde que veio essa capacidade? Veio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. E aí tem um filho chamado Jesus. Esse filho não nasceu, ele já existia antes da fundação do mundo. Ele é criador junto com o Pai e com o Espírito Santo. Mas Deus, Ele demonstra o cuidado e a conexão e o tempo que você tem que gastar com a sua família. Porque Ele, o seu Filho e o Espírito Santo nunca estão em desacordo. Nunca estão desconectados. O pai nunca precisa chegar para o filho e falar assim, ô filho, me perdoa. A gente não tem se falado muito nessa semana, não. A palavra de Deus diz que Jesus está sentado à direita de Deus, onde intercede por nós, e eles conversam dia e noite sobre nós. Deus, você tem visto ali o Marcos? Pois é, eu estou vendo. Perdoa ele, Senhor. Tem misericórdia desse menino. Ele vai dar certo ainda. E o pai fala assim, é verdade, Jesus. Você pagou um alto preço por ele, né? Por ele e pela família dele. Irmãos, Jesus não pode ter morrido numa cruz e sofrido para a gente viver uma vida tão medíocre. Para a gente passar os nossos dias na frente de uma televisão e de um celular. Como é que nós vamos valorizar essa morte se tem tantas idolatrias e pequenos altares construídos em nosso coração? Acontece comigo, essa palavra é para mim, muito mais do que para vocês, com toda certeza. Nós precisamos ser mais profundos, irmãos. Dentro da nossa casa, larga tudo. E conversa com a tua família, e ora junto com a tua família. E pergunta como eles estão. Assiste. Enquanto você está preocupado com o resultado do teu time no campeonato, o teu filho está assistindo um youtuber que está ensinando para ele um monte de porcaria. E você nem sabe o que teus filhos estão assistindo em casa. Conversa com o teu filho. Conversa com o seu cônjuge. Não atribua culpa para ninguém das coisas que possam ter dado errado. Jesus é o Redentor, o nosso acusador é Satanás. E nós não vamos exaltar ele dentro das nossas casas, acusando a nossa família. Quando Daniel, junto com Ananias, Misael e Azarias chegam na Babilônia, quando eles são levados cativos para a Babilônia, Nabucodonosor fala assim, separa lá dos nobres de Israel, os homens que são inteligentes, que têm conhecimento, que são cultos, porque eu quero que eles me sirvam aqui na Babilônia. E aí são separados esses 4 homens. Eu vou honrar hoje aqui o Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eram Misael, o Ananias e o Azarias, eu acho que é isso. Porque a gente sempre fala os nomes babilônicos deles, mas aí o Daniel a gente deixa passar, né? Porque o nome babilônico de Daniel era Beltesazar. Daí a gente chama ele de Daniel, né? Mas os outros, coitados, virou o Sadraque, o Mesaque e o Abdenego. Esses 4 homens foram separados junto com vários outros homens de Israel por serem homens cultos, inteligentes. Mas esses 4 eram diferenciados. E Daniel, ao que dá a entender, de certa forma exerceu uma liderança num primeiro momento sobre eles, porque ele chega para o líder e fala assim, olha, nós não vamos comer e beber das comidas que vocês estão nos dando, a gente quer se abster dessa comida. E aí o líder da Babilônia fala assim, mas o rei mandou eu alimentar vocês com isso. E essa comida é o melhor vinho, é a melhor comida. Se eu não der essa comida para vocês, ele vai perceber que vocês estão desfalecendo, que vocês estão ficando mais fracos. E aí essa culpa vai cair sobre mim. Daí Daniel falou, não, então vamos fazer um teste de 10 dias. 10 dias você vai nos dar só água e vegetais. Come aí, Júnior, folhinha de alface, toma um gole d'água, olha que delícia. Maravilha, hein? Comida boa. Durante 10 dias e você vai perceber, se a gente estiver bem, daí a gente mantém um acordo. Pode ser? Pode ser. E depois de 10 dias, a palavra do Senhor diz que o líder babilônico percebeu que eles estavam mais saudáveis e mais fortes e mais viçosos, né? Igual falava antigamente, corados, né? Do que os outros que haviam vindo e que estavam comendo da comida babilônica. Irmãos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles não mudaram o coração dele, porque eles estavam morando em uma nação idólatra. Eles não mudaram a alimentação deles, porque eles estavam morando em uma nação idólatra. Eles não sequer mudaram o coração deles, porque nessa nação onde foram levados cativos, eles, ao contrário de serem escravos, ganharam posições de honra. Pelo contrário, quando Nabucodonosor pediu que eles idolatrassem a estátua, eles permaneceram de pé. De uma analogia muito simples, você tem permanecido de pé ou você tem se curvado? Eu não preciso dizer
diante do quê? Você no seu coração sabe. Porque as propostas idólatras são apresentadas diante de nós todos os dias. Decisões as quais requerem sabedoria são apresentadas diante de nós todos os dias. Quando baixaram um decreto para prejudicar Daniel e disseram, olha, nenhum pedido pode ser feito senão para o rei. E o rei caneteou, desceu seu anel no carimbo. O que Daniel fez? Ele parou de orar? Ele continuou orando ao Senhor. Irmãos, nós não estamos sofrendo nenhum tipo de perseguição e nós temos todas as condições favoráveis para buscar a Deus como nunca buscamos. Se nós não buscarmos Deus agora, quando os dias difíceis chegarem, nós vamos olhar para trás e nós vamos sentir falta desse tempo que a gente teve, de liberdade. Na palavra, na oração e na busca. Daniel foi jogado na cova dos leões porque ele permaneceu no lugar de oração. Os 4, vocês conhecem a história, sobreviveram, permaneceram. Eles podiam ter morrido. Eles podiam ter morrido. Se eles tivessem morrido, a história seria menos nobre? Não. Porque eles teriam um tesouro no céu, irmãos. Eles permaneceram em um lugar em que eles tinham permanecido. Agora, às vezes, eu já estou encerrando, às vezes a gente não idolatra essas circunstâncias do dia a dia ou essas situações, mas a gente tem 2 tipos de idolatria que podem consumir o nosso coração. A primeira idolatria, e que nós precisamos de muita sabedoria para isso, é das coisas que você é ou das coisas que você pode se tornar. Tem muita gente idolatrando o Marcos do futuro. Quando eu digo Marcos, é uma simbologia para você pensar no seu próprio nome. Puxa, quando isso acontecer? Idolatrando um tempo futuro, uma pessoa que ainda não existe. Circunstâncias e situações que ainda não aconteceram. E tem gente que, por achar que é muita coisa, pode estar criando uma raiz de idolatria dentro do seu coração sobre quem você é. Talvez você não se deixe levar pelos fatores externos, a sociedade, a tecnologia, tudo isso não é um problema para você, mas às vezes você é um problema para você. Às vezes eu sou um problema para mim. E eu começo a achar que eu posso ser alguma coisa. Isso aconteceu com o rei Davi. Irmãos, o rei Davi era um homem extremamente humilde, ele cuidava das ovelhas, ele nem sequer participou do churrasco de unção que o seu pai Jessé tinha promovido para Samuel ungir o novo rei. De tão nada que a família dele considerava. Ele matou um urso, matou um leão e ninguém viu isso. Depois ele foi exposto publicamente e foi honrado por Deus matando o gigante. Mas foi um grande rei, um homem segundo o coração de Deus. Mas teve 2 vezes que a palavra do Senhor diz que ele pecou. A primeira delas foi quando ele desejou uma mulher que não era dele. Ele olhou para Batseba e pensou, puxa vida, olha só que mulher bonita. Cada um de nós temos aqui a nossa fraqueza. Não pense você que o rei Davi não se aplica para as mulheres também. Cada um de nós, infelizmente, temos alguma coisa, algum atrativo que cabe como uma luva no seu coração. E Satanás sabe o que é isso. E ele quer provocar você a todo instante para você cair naquilo. Para você esquecer quem você é, de onde você veio, de onde o Senhor te tirou. Agora, por que Davi desejou Batseba? Sabe por quê? Porque ele estava no ócio. Porque ele era rei, e um rei de guerra tinha que estar na frente de batalha, e não em casa, observando Batseba tomar banho. Quando nós começamos a sair do nosso lugar de adoração, do nosso propósito, daquilo que nós precisamos estar fazendo, o inimigo começa a apresentar um prato cheio de opções diante de nós. Fala assim, você está desocupado? O que você acha dessa moça aqui tomando banho? Nós começamos a receber apresentações de muitas ofertas. Irmãos, não se enganem, o inimigo ele não descansa para nos derrubar. Mas Davi descansou e foi tempo suficiente para que ele fosse derrubado. O segundo momento em que Davi tropeça é justamente em uma das vezes que Satanás é mencionado no Antigo Testamento, que Satanás ele se levantou contra Davi e incitou o coração dele, e disse que Davi falou assim, vamos levantar o censo de Israel. Irmãos, foi tão sério que um anjo de morte desceu sobre Israel e matou 70 mil pessoas. Sabe por que isso aconteceu? Porque entrou uma raiz de orgulho no coração de Davi. E ele falou assim, eu quero saber o quão grande é a nação que eu reino. Eu quero saber o quão bom eu sou. Hoje em dia, pode ser simplesmente quando você abre os seus investimentos. Tinha um ator global, eu nunca fiz parte desse setor, mas tinha um ator da Globo, que eu não vou mencionar ele aqui, claro,
Mas ele ligava todos os dias lá na central de atendimento do banco, ainda na época que era outra instituição, e falava assim, eu quero saber quais são as minhas posições do investimento hoje. Todo dia ele ligava, quero saber quanto está o meu investimento hoje. Todos os dias. E o pessoal falava que era um cara extremamente rude, grosseiro e tal. Quero saber meus números, quero saber meus resultados. Cada um de nós sabe aquilo que de alguma forma em você pode ser atrativo bastante para você falar assim, deixa eu observar isso aqui um pouco. É quando você tira os olhos do Senhor e você começa a achar que você construiu algo e que não foi a graça de Deus na sua vida. E você começa a criar uma idolatria sobre aquilo que você fez, sobre aquilo que você construiu, sobre a força do teu braço. O outro tipo de idolatria que pode acontecer com você não é se você acha que você é bom. Mas o Tiago falou algo aqui muito interessante no começo, que é assim, poxa, você só fica falando que vai dar errado mesmo. Às vezes você não está construindo um altar de idolatria sobre as coisas que você acha que você é. Você não está observando nada externo, você não está cobiçando nada que não é seu. Às vezes, você está idolatrando a sua zona de conforto e a sua cadeira na igreja. E o culto de domingo para você é o bastante. Está tudo resolvido na sua vida, as contas estão pagas, a minha família está organizada, está tudo certo. Irmãos, Jó, ele só teve um coração para rasgar suas vestes e adorar o Senhor quando tudo deu errado, porque eu tenho certeza que ele tinha um coração de adorador quando tudo estava bem. Ele não saiu do lugar da presença do Senhor. Eu quero convidar você a abrir mão da sua zona de conforto. Marcos, mas eu sou uma pessoa fraca. Eu não consigo fazer isso. Eu não tenho capacidade para fazer nada no corpo de Cristo. Eu não sei se o Senhor tem alguma coisa para eu fazer que possa ser relevante. Porque você disse que você é fraco, o Senhor quer te fazer forte. Porque você disse e você acredita que você não pode, Ele quer mostrar que com Ele você pode fazer as coisas. O Senhor está sedento por corações que não sejam orgulhosos, para Ele mostrar o que Ele pode fazer através da vida de pequenos e de pequenas. Disponibilize o seu coração nesses dias. Levante-se do sofá. Levante-se da cadeira e fale assim, Senhor, eu quero te adorar com a minha vida. O que é que eu estou fazendo? Que está sendo um tempo de ócio. Que não está sendo sábio. E que sem eu perceber, estando na igreja, fazendo tudo o que é o certo, eu posso estar sendo um idólatra. Eu sei que essa palavra é uma palavra que parece dura, mas eu quero te convidar a gente refletir sobre esse fim de ano, para a gente entrar em 2022 com uma nova mentalidade. A nossa transformação começa pela nossa forma de pensar. Depois, começa pela minha forma de falar. E finalmente, eu vou começar a agir de outra maneira. Pequenas coisas e pequenos erros podem penetrar em nosso coração, e um pouco de fermento, como disse Jesus, ele pode estragar toda a massa. Isso é uma referência porque nas festas de pães asmos eles comiam os pães sem fermento, então Jesus estava fazendo uma analogia para eles entenderem, não, para fazer o pão certinho, nesse caso não pode colocar fermento. E Jesus estava falando sobre o fermento que era a religião. A religião, ela cria em nós um ambiente tão confortável que a gente começa a pisar na bola. Foi o que aconteceu com Davi, foi o que aconteceu com Salomão, foi o que aconteceu com tantos homens e mulheres. E sabe, às vezes, sabe aquela frase que a gente costumava dizer antigamente assim, não vem pela dor, não vem pelo amor, então vem pela dor. Eu não gosto muito dessa frase, mas às vezes é verdade isso. Às vezes isso acontece. Mas não é porque Deus está te castigando e pesando a mão, é porque a gente está colhendo as consequências de uma vida sem Deus. Porque, irmão, se com Deus a gente vai passar por aflições, o que você vai esperar se você estiver sem o Senhor? Existe um chamado do Senhor nesses dias para a gente se levantar e a gente vigiar. E a gente falar assim, Senhor, eu quero sair dessa zona de conforto. Eu quero sair desse coração orgulhoso que eu tenho. Eu quero parar de idolatrar qualquer posição que o Senhor possa ter me dado. Eu não quero descansar enquanto o Senhor não voltar. Agora, isso não quer dizer que a gente não vai descansar, como o Guilherme pregou na semana passada. Porque a paz do Senhor excede todo entendimento. Mas quando eu digo descanso, eu estou conectado com Deus. Eu não estou perdendo a conexão. Irmãos, eu não quero falar aqui para vocês nenhuma frase motivadora. Eu quero dizer para vocês a verdade. A sutileza de Satanás. Ela pode estar entrando nas nossas casas e nos nossos corações
sem a gente perceber, parecendo que nós estamos fazendo tudo certo, e o inimigo das nossas almas, ele não está descansando. Nessa manhã eu quero convidar você a levantar o seu coração e falar assim: Senhor, eu não quero tropeçar. Não me interessa que Davi foi um cara extraordinário, mesmo tropeçando, e eu não quero tropeçar. A gente não precisa ser Davi aqui, a gente não precisa ter histórias para dizer assim: eu tropecei, mas o Senhor me perdoa. A gente pode sim ter uma vida contínua na presença de Deus. É claro que a gente peca, a gente erra, mas eu estou falando sobre coisas graves que às vezes podem acometer as nossas vidas e, puxa, mas como que isso aconteceu? Sabe, é uma sequência, é lá atrás. Faz 2 anos que as coisas estão acontecendo e a gente está dormindo. Desperta, ó tu que dormes, e o Senhor resplandecerá sobre ti. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento, para nós orarmos. Queria pedir para o Júnior para a gente cantar mais uma música de adoração. Júnior, pode ser o que você quiser. Para a gente cantar para o Senhor nesse momento. Ótimo. Irmãos, grandes homens de Deus, sem perceberem, se tornaram idólatras. Homens que tinham sabedoria. Satanás que tinha sabedoria. A sabedoria, ela não é suficiente. É preciso adorar constantemente o dono da sabedoria. É preciso não sair dos pés daquele que é dono de todo conhecimento, de todo bom senso, de toda graça e de todo caminho reto. Em Jesus nós encontramos a fonte de todas as coisas que nós precisamos. Nós não precisamos nesses dias ler todos os livros. Você não precisa saber de todas as notícias. A gente precisa escutar Deus. A gente precisa escutar a voz do Espírito Santo de Deus. O inimigo, ele veio para matar, para roubar e para destruir, mas o Senhor veio nos dar uma vida em abundância. Querido Jesus, a gente quer colocar o nosso coração diante de você nessa manhã, porque nós queremos ter um coração sábio. Nós não queremos cair nos pequenos tropeços dessa vida, Jesus, nem nos grandes, nem nos pequenos, nem nos médios. Nós queremos aprender a ter um coração que vigia e que ora, Senhor, mas às vezes o Senhor quer reestruturar algumas coisas nas nossas vidas. Nos ajuda a sair daqui, Pai, com um coração que deseje ardentemente o lugar de oração. Ardentemente, Senhor. Que se explodam as outras coisas, a gente quer orar. Se nós tivermos um dia profundo em oração, nós teremos um dia profundo em Deus. E o Senhor vai nos ensinar. O Senhor vai nos dar a porta de escape, o Senhor vai nos dar sabedoria. Nós não queremos ser achados desprevenidos nesses dias, Senhor. Nós não queremos ser achados preocupados com tantas coisas, ou gastando o nosso tempo com tantas coisas que não vão nos levar para um caminho perfeito e íntimo contigo. Nós queremos nesses dias entrar pelo caminho estreito, porque a porta larga tem tantas opções, Jesus. Muitas delas parecem parecidas com o Senhor, mas não são. Nos perdoa, Senhor, se nós temos construído altares de idolatria no nosso coração, que tem gastado o nosso tempo, altares de preocupação, que tem gastado as nossas emoções, altares, Senhor, até de coisas que o Senhor falou pra gente que vão acontecer, mas a gente está gastando a nossa vida nessas coisas, ao invés de adorar aquele que deu a palavra. A gente está adorando a profecia, a gente está idolatrando a palavra, a gente está idolatrando aquilo que foi lançado sobre as nossas vidas, e não aquele que lançou. Irmãos, eu quero fazer um apelo. Se você quer abandonar algum pequeno altar que você tem sentido que tem entrado no seu coração nesses dias, vem à frente para nós orarmos por você. Se você quer dizer: Senhor, eu não quero deixar que nenhum altar de idolatria se construa no meu coração, por menor que seja, por mais simples, Senhor. Eu quero pedir perdão para o Senhor hoje, porque às vezes eu estou desatento, às vezes eu estou preocupado com tantas coisas e não estou te ouvindo, Senhor. Às vezes eu estou abandonando o lugar de oração e profundidade na Tua Palavra para ler um monte de coisa que não vai me levar para lugar nenhum, que vai me deixar mais orgulhoso, mais soberbo, mas não vai me conduzir para lugar nenhum. Vem à frente nesse momento para entregar isso. Eu mesmo vou estar aqui na frente agora para entregar algumas coisas que o Senhor falou comigo nessa semana.
Então não tenha vergonha, não tenha medo. Todos nós às vezes temos pequenas coisinhas no coração, o Senhor quer nos limpar nesse final de ano. Ele quer falar assim: chega, chega filho, chega, eu quero limpar o teu coração de uma vez por todas, de pequenas preocupações, de pequenas ervas daninhas que têm penetrado no seu coração. Eu quero te chamar de filho e de filha, eu quero conversar com você intimamente dentro do seu quarto. Eu quero que você conheça a minha palavra. Você não precisa se preocupar com as notícias que sairão amanhã, porque a minha palavra é mais atual do que qualquer jornalista pode escrever. Nós não queremos ser surpreendidos pelas notícias, nós queremos ouvir a tua voz no quarto de oração, Jesus. Nós queremos sim ser sábios para tomar decisões corretas, mas nós queremos estar em intimidade com o Senhor da sabedoria. E nós queremos ser chamados e achados pelo Senhor como adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Se o Senhor sair pela terra hoje buscando, o Senhor vai encontrar preocupados, ansiosos, ocupados, ou o Senhor vai encontrar adoradores. Nós queremos ser achados como adoradores, Senhor. Muda o nosso coração, que nós possamos tomar uma decisão não só nesse culto agora, Pai, mas na segunda-feira, quando a gente acordar amanhã, Pai, que venha a tua voz soprando no nosso ouvido, falando assim: filho, vem falar comigo agora. Que nessa tarde de domingo, você está na sua casa e fala assim: eu vou falar com Jesus agora, fora de hora. A gente faz tantas coisas fora de hora, churrasco fora de hora, assiste fora de hora, faz reunião fora de hora, vai passear fora de hora, vai orar fora de hora, vai, surpreende. É impossível surpreender Jesus, mas surpreende a você mesmo. Eu vou orar agora, eu vou fechar a porta do meu quarto, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Se você não tiver palavra para falar, chora com Ele, fala para Ele o que você está sentindo de verdade. Ele quer um filho entrando no quarto, Ele quer um amado entrando no quarto, Ele não quer um medroso, preocupado. Ele quer um filho que abra o coração para adorar Ele. Nos abençoa, Jesus. Nós queremos cantar essa canção para o Senhor. Enquanto a gente canta, a gente quer pedir para o Senhor limpar o nosso coração, nos purificar, Jesus, e nos tornar adoradores. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez.
Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Amém. Aleluia. Sim, Senhor, que o Senhor seja o primeiro em nossas vidas. Nós coroamos a Ti, Senhor, como Rei da nossa história, o Rei da nossa casa e das nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, nos dá a sabedoria que precisamos para esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Obrigado, Marcos, pela palavra de Deus. Peço só, eu sei que já passou um pouquinho do horário, peço só mais 2 minutos da atenção dos irmãos. Eu quero dar alguns recados. Antes de mais nada, destacar o que o Marcos falou. A questão de não apenas buscar a sabedoria, buscar a fonte. Muitas vezes nós buscamos sabedoria e esquecemos da fonte da sabedoria. Então o alvo nosso não é a sabedoria, o alvo nosso é a fonte da sabedoria. É aquele que pode nos dar a sabedoria. Ele sim é o nosso alvo, amém? Senão a gente acaba idolatrando um atributo de Deus, e não é isso. Nós temos que buscar a fonte, que é Deus. Sempre busca o Senhor. O Senhor é o dono da sabedoria. Então, Senhor, Tu és a sabedoria. Então, derrama sobre mim a Tua sabedoria, flua sobre mim a Sua sabedoria. Algo que é importante, idolatria. O que se torna uma idolatria? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Então, tudo aquilo que está acima de Deus em nossas vidas é uma idolatria. Tudo aquilo que substitui Deus na posição que Ele tem que estar na nossa história é uma idolatria. Deus tem que estar acima de tudo. Até a família, irmãos, se está acima de Deus, é idolatria. Temos que ter cuidado com aquilo que é importante para nós, não se torne uma idolatria. A família, como o Marcos destacou, é importante, mas se ela toma o lugar de Deus e substitui o que Deus está direcionando nós, a própria família, os filhos, a esposa, se torna uma idolatria. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos falar, mas a família, e Deus está nos dando uma direção, e nós usamos a família como desculpa. E daí a família começa a se tornar uma idolatria. Temos que ter cuidado. Amém? O Marcos destacou muito bem a família. Sim, a família tem uma posição importantíssima. É uma das mais importantes, está aqui. Mas se ela toma o lugar de Deus em tudo, é idolatria. Então cuidado para não idolatrar teu esposo, cuidado para não idolatrar teu filho, cuidado para não idolatrar tua esposa. Amém? Eu tenho que falar isso porque Deus falou muito forte comigo ali. Tem pessoas que muitas vezes usam a família como desculpa para não fazer o que Deus está falando. E Deus está falando, não use a tua família como desculpa. Amém? Eu tenho que falar isso, pastor. Amém? Foi muito forte quando Deus falou no meu coração. Agora eu quero trazer recados. O Marcos já bateu, eu bati um pouquinho mais, irmãos, mas a gente bate, amém? Agora recados bem light. Dia 24 não haverá sexta-feira, porque é véspera de Natal. Dia 31 não haverá sexta-feira, porque é véspera de Ano Novo. Na próxima sexta-feira, que já é 1º de janeiro, retorna sexta-feira, amém? Os cultos, dia 26 haverá culto e dia 2 haverá culto. Então nós não paramos. Tem algo que nós falamos no final do ano, que nós tiramos um pouco o pé. Então nós acabamos tirando um pouco o pé no sentido, vamos relaxar um pouquinho. Tem as férias do final do ano, dando aquela relaxada, descansada. Amém, irmãos, vai viajar, descansa, que Deus te abençoe. Aqueles que vão viajar, que Deus te conduza, que você possa descansar, que você possa ter um tempo lá de qualidade onde você for. Mas não tire o pé do acelerador em Deus. Aonde você estiver, ore. Aonde você estiver, busque a Deus. Aonde você estiver, tenha um tempo de qualidade na presença do Senhor. Não tire o pé de forma nenhuma da presença de Deus, amém?
Você pode descansar, tirar o pé do trabalho, pode tirar o pé de várias coisas, mas de Deus nós temos que acelerar, amém? No final de ano não é o momento de tirar pé de Deus, é o momento de acelerar mais, de começar o ano com tudo. Então, domingo que vem é o último culto do ano. Então, se você vai estar em Curitiba, não deixe de estar aqui. Não deixe de estar aqui adorando ao Senhor junto conosco. Nós vamos estar aqui, irmãos, não vamos parar, porque nós não vamos tirar férias de Deus, nós não tiramos férias de Deus. Então, está aqui, vamos buscar o Senhor, vamos estar juntos. Dia 25, normalmente, você comemora o almoço. Depois você tem o dia inteiro para descansar, no domingo você está aqui conosco. Então, vamos buscar o Senhor juntos no domingo, vamos estar aqui. No dia 2, mesma coisa, vamos estar aqui. Agora, está viajando, que Deus te abençoe, que Deus te conduza e que Deus possa estar te dando descanso. Mais uma coisa que é importante. O Daniel vai estar aqui. O Daniel vai estar passeando no Brasil. Vai chegar dia 23. Então ele vai estar dia 26 aqui conosco, dia 2, e vai ficar até quando estiver aqui, ele vai estar nos cultos. Então venha dar um abraço no Daniel, venha tirar um pouquinho da saudade, dar um abracinho no Daniel, amém? Mais uma coisa que eu quero falar que é importante eu destacar, que Deus colocou no meu coração, irmãos, a importância de nós congregar de forma presencial. Vamos sair da internet, amém? Nós já tem todas as possibilidades para nós retornarmos para cá. Muitas vezes também nós usamos várias desculpas para não congregar aqui. Mas não tem isso, mas não tem aquilo, mas não tem aquilo outro. Vamos retornar. Se você conhece alguém que não retornou ainda, incentive. Você é alguém da sua casa, incentive a congregar de novo presencialmente. Nós não sabemos quando vai estar pronto o nosso local lá. É uma obra, então não sabemos se vai ficar pronto daqui 1 mês, 2 meses, é uma obra, tudo pode mudar. Daqui um dia ele pode falar, não, daqui 2 meses vai ficar pronto. E até não ficar pronto, nós não congregamos presencialmente. Aqui é provisório, mas vamos retornar a congregar de forma presencial. Nada tem como substituir o congregar presencialmente. Nada. Irmãos, pela internet não é a mesma coisa. Eu assisto em casa, eu acho que não é a mesma coisa. Se você falar que é a mesma coisa, é mentira. Não é a mesma coisa. Não é. Então a pessoa está em casa, muitas vezes tem pessoa que congrega pela internet. Não congregue mais pela internet, congregue presencialmente. Amém? Você que está nos acompanhando pela internet, está ligado, hein? Você que está nos acompanhando pela internet, se você é de outra igreja, de outra congregação, volte a congregar de forma presencial. Agora você é muito bem-vindo a nos acompanhar, mas volte de forma presencial, é importante. Então incentive as pessoas a retornar de forma presencial. Eu preciso falar isso também. Ano 2022 seja um ano que você volte a congregar. Domingo que vem já volta para a igreja, se você estiver em Curitiba. Então Deus abençoe a vida de todos, dê o descanso. Quem vai viajar essa semana, que Deus abençoe, que Deus guarde, conduza e dê um tempo de qualidade aonde você for, em nome de Jesus. É isso, Deus abençoe.